Você já tentou de tudo para manter uma amizade viva. Já se esforçou para salvar um relacionamento que parecia escapar entre os dedos. Já buscou aprovação, aceitação, um lugar onde pudesse simplesmente pertencer, sem precisar provar nada. Você também já correu atrás de um propósito, de um sentido, de uma paz que parecia sempre um passo à frente, por mais que você acelerasse. E quanto mais você corria, mais essa paz se afastava. Quanto mais você insistia, mais tudo parecia escorregar entre os dedos. Talvez você já tenha sentido isso. Essa sensação estranha de esforço que não leva a lugar nenhum, como remar contra a própria maré, sem nunca chegar a lugar algum. Existe algo dentro de você que insiste em controlar tudo, que quer decidir o resultado antes mesmo de o caminho começar a se revelar. Esse lugar dentro de você acredita que, se apertar mais forte, tudo finalmente vai se ajustar. Mas quanto mais ele aperta, mais a vida parece resistir, como se empurrasse de volta com a mesma força. É como segurar a areia com a mão fechada. Quanto mais você fecha o punho, mais ela escorre por entre os dedos. E talvez o problema nunca tenha sido a força que você usa. Talvez o problema seja simplesmente onde você está colocando essa força. Todos os dias, sem perceber. Você já percebeu que algumas coisas só chegaram quando você parou de correr atrás delas? Talvez isso não seja coincidência. Talvez exista dentro de você duas forças diferentes, disputando silenciosamente o mesmo espaço. Uma parte sua quer controlar, decidir, garantir, o tempo todo. Ela se chama ego, e vive em alerta. Outra parte, mais silenciosa, mais profunda, parece seguir um ritmo próprio, um ritmo que você não escolhe, mas que também não consegue ignorar. Essa parte, a psicologia de Carl Jung chama de self, e talvez, só talvez, o que você vem chamando de fracasso seja apenas o ego tentando controlar algo que nunca esteve, e nunca vai estar, sob o seu comando. Se isso é verdade, então talvez você tenha passado a vida inteira correndo na direção errada, não porque você é fraco, ou porque não se esforçou o bastante, mas por um motivo simples. Ninguém nunca te explicou como essa dinâmica interna funciona, nem porque ela insiste em se repetir. E é exatamente isso que vamos entender agora, com calma, uma camada de cada vez, até essa história fazer sentido. Existe um padrão que se repete na vida de quase todo mundo, mas que quase ninguém percebe enquanto está vivendo. Você quer uma resposta, e ela não vem. Busca alívio, e a ansiedade cresce. Tenta se aproximar de alguém, e justamente quando mais precisa, sente essa pessoa se afastando. Aos poucos, surge a sensação de que alguma coisa está sempre escapando. E então você se pergunta se faltou esforço, se fez algo errado, se deveria ter insistido mais. Mas talvez a questão não seja essa. Talvez exista algo acontecendo por baixo da superfície, silenciosamente. E é isso que precisamos olhar de outro jeito. Existe um princípio psicológico simples, mas desconfortável. Quanto mais o ego tenta obrigar a vida a seguir um caminho específico, mais ele se distancia daquilo que realmente precisa compreender. Não porque o universo esteja te punindo, nem porque você mereça sofrer, mas porque o ego quer controlar o resultado, o tempo e a forma. Ele quer saber quando e como tudo vai acontecer, para garantir que nada saia do plano. Só que os processos mais profundos da vida não funcionam assim. Aquilo que nasce da individuação, do encontro verdadeiro com quem você é, amadurece em outro ritmo, mais lento e quase sempre invisível. Jung chamava esse movimento de individuação, o processo pelo qual uma pessoa vai se tornando quem realmente é, para além das máscaras e expectativas que aprendeu a sustentar. E aqui existe uma mudança importante. Muitas vezes, o problema não está exatamente naquilo que você procura, mas no lugar interno de onde essa busca está partindo. Um ego cansado, ferido e com medo pode buscar amor, paz ou reconhecimento com tanta urgência que transforma desejo em tensão. E quando tudo vira urgência, você tenta segurar a vida com tanta força que ela parece escapar entre os dedos. Por isso, a pergunta começa a mudar. Em vez de perguntar apenas como conseguir aquilo que você quer, talvez seja mais importante perceber quem, dentro de você, precisa tanto disso agora. É medo?
É carência? É necessidade de provar alguma coisa? Quando você começa a enxergar essa diferença, algo se desloca por dentro, e a busca deixa de ser apenas externa. Existe uma imagem simples que ajuda a entender esse movimento e mostra como aquilo que acontece fora pode refletir o que acontece dentro de nós. É essa imagem que vamos observar agora, porque ela muda a forma de enxergar esse padrão. Imagine por um instante que você está diante de um espelho, mas não percebe que é um espelho. Você olha para ele e acredita estar vendo apenas o mundo lá fora. As pessoas, as situações, os resultados que a vida te entrega todos os dias, sem parar. Você tenta mudar o que vê, insistindo, se esforçando, batendo de frente com aquilo que aparece bem na sua frente. Mas nada muda de verdade, porque você está tentando mexer no reflexo, e não na origem dele. É exatamente assim que a mente costuma funcionar, sem que a gente perceba isso quase nunca, no dia a dia. Jung chamava isso de projeção, e talvez seja uma das ideias mais desconfortáveis de toda a psicologia analítica. Aquilo que você não reconhece dentro de si, você acaba enxergando fora, nas outras pessoas, nas situações, no mundo inteiro ao seu redor. Se você carrega uma raiva antiga não resolvida, o mundo parece cheio de motivos novos para ficar com raiva. Se você carrega um medo antigo de abandono, as pessoas parecem sempre prestes a ir embora, mesmo sem motivo real algum. Não é que a vida esteja conspirando contra você, é que uma parte sua, escondida, está sendo espelhada pelo lado de fora, o tempo inteiro, sem parar nunca. Essa parte escondida tem um nome dentro da psicologia de Jung. Ela se chama sombra. A sombra guarda tudo aquilo que você reprimiu, negou, ou teve vergonha de sentir algum dia da sua vida inteira. E o mais curioso é que, quanto mais você ignora essa sombra, mais forte ela aparece refletida no mundo externo, disfarçada de coincidência, de azar, de pessoas difíceis demais de aturar. Reconhecer isso muda tudo, porque você deixa de tentar consertar o reflexo e começa, enfim, a olhar de verdade para quem está parado na frente do espelho, todo esse tempo. Essa mudança de olhar parece simples, mas carrega uma consequência enorme para a forma como você se relaciona com os outros e consigo mesmo. Porque, uma vez que você entende que o mundo reflete o que existe dentro de você, cada gesto que você faz passa a significar outra coisa bem diferente. Inclusive a forma como você ama, ajuda e se entrega às pessoas ao seu redor, muitas vezes sem perceber o que está realmente esperando receber de volta, em silêncio. Pense em quantas vezes você ajudou alguém esperando alguma coisa em troca, mesmo sem perceber isso naquele momento. Talvez não fosse dinheiro, nem um favor específico, nem algo fácil de apontar. Talvez fosse apenas reconhecimento, um agradecimento mais caloroso, uma demonstração de que você era importante para aquela pessoa. E quando essa resposta não vinha do jeito que você esperava, alguma coisa dentro de você doía. Não era uma dor que você dizia em voz alta, mas ela estava ali, silenciosa, fazendo você se perguntar por que aquilo tinha incomodado tanto. Isso acontece porque o ego consegue transformar até os gestos mais sinceros em pequenas trocas escondidas. Ele ama esperando validação, ajuda esperando reconhecimento, se aproxima esperando não se sentir sozinho. E o mais difícil é perceber que essa negociação quase nunca acontece de forma consciente. Ela fica escondida por trás do cuidado, da boa intenção e até do amor verdadeiro. Você acredita que está dando de coração aberto, mas uma parte sua ainda espera receber algo de volta. E quando isso não acontece, nasce uma frustração que parece injusta, embora você nem sempre saiba explicar de onde ela veio. Dentro da psicologia de Jung, a persona ajuda a entender esse mecanismo. Ela é a máscara social que usamos para sermos aceitos, aprovados e reconhecidos pelo mundo ao nosso redor. Quando você vive tempo demais tentando corresponder ao que esperam de você, começa a construir uma versão de si mesmo que agrada, evita rejeição e busca confirmação externa. E enquanto essa versão estiver no comando, até a generosidade pode carregar uma cobrança silenciosa. Você ajuda, mas espera ser lembrado. Você se entrega, mas espera ser escolhido.
Você ama, mas espera uma prova de que tudo aquilo teve valor. A transformação começa quando você percebe isso sem se condenar e passa a agir de um lugar mais verdadeiro, dar sem calcular cada retorno, ajudar sem transformar o gesto em dívida, amar sem exigir provas o tempo inteiro. No começo, isso parece difícil, porque estamos acostumados a medir o que oferecemos pelo que recebemos. Mas existe um caminho para sair desse padrão, e ele começa quando você identifica a necessidade escondida por trás das suas ações. Porque muitas vezes, não é o gesto que precisa mudar primeiro, mas aquilo que dentro de você ainda está esperando ser reconhecido, escolhido ou finalmente validado. Existe uma imagem simples que ajuda a entender o que acontece quando você guarda tudo dentro de si por tempo demais, ano após ano. Pense em um lago parado, completamente parado, sem nenhuma corrente de água entrando ou saindo, dia após dia. No começo ele parece calmo, quase pacífico à primeira vista, quase convidativo para se aproximar. Mas com o tempo, a água que não circula começa a apodrecer, junta lodo, perde o brilho que tinha antes de estagnar por completo. É exatamente isso que acontece dentro de você quando alguma coisa fica presa por tempo demais, sem espaço nenhum para se mover livremente, sem nenhuma saída visível. Jung chamava isso de energia psíquica bloqueada, presa em algum canto escuro e esquecido da mente humana. E o que costuma ficar bloqueado desse jeito são justamente as coisas que você aprendeu a esconder desde muito cedo, ainda criança. Sentimentos que pareciam perigosos demais para mostrar em público, na frente de quem quer que fosse. Desejos que pareciam egoístas demais para admitir, mesmo para si mesmo, em silêncio. Raiva que parecia errada demais para sentir sem culpa, sem se sentir uma pessoa má. Criatividade que parecia inútil demais para valer o tempo investido em algo tão incerto. E, acima de tudo, sua verdade pessoal. Aquilo que você realmente pensa, mas raramente diz em voz alta para alguém de confiança. O problema é que essa energia reprimida nunca desaparece de verdade. Ela apenas muda de forma com o passar do tempo e volta transformada. Ela retorna disfarçada de ansiedade, aquela inquietação sem motivo aparente que surge do nada, no meio da noite. Retorna como apatia, essa sensação de estar vivo, mas sem energia nenhuma para nada que realmente importa. Retorna como vazio, como se faltasse alguma coisa que você nem sabe nomear direito, mesmo tentando. E retorna como desânimo, essa vontade constante de desistir de tudo, mesmo sem saber exatamente por quê, todos os dias. Reconhecer esse padrão já é o primeiro passo real para começar a mudar de verdade, com honestidade. Porque, uma vez que você entende de onde vem essa energia represada, você para de tentar consertar apenas os sintomas visíveis, na superfície, e começa a olhar para o verdadeiro motivo por trás deles, algo que ainda vai te levar mais fundo, para outra descoberta importante sobre você mesmo. Existe uma diferença enorme entre deixar ir e realmente se libertar de alguma coisa, mesmo que pareça a mesma ação vista de fora, pelos outros ao seu redor. Você pode encerrar um relacionamento, sair de um emprego, se afastar de uma amizade antiga, e mesmo assim continuar preso àquilo por dentro, todos os dias, sem perceber o peso real disso. As mãos soltaram, mas a mente ainda segura com força, revivendo cenas antigas, repetindo conversas que já terminaram há muito tempo, sem parar, sem perceber o quanto isso custa em silêncio, ano após ano, quase sem descanso. Você provavelmente já viveu isso de alguma forma, mais de uma vez ao longo da vida, em situações bem diferentes entre si, com pessoas diferentes. Termina um relacionamento, mas continua vivendo dentro dele, na cabeça, durante meses, às vezes anos inteiros de reflexão silenciosa. Sai de um trabalho que fazia mal, mas continua carregando a mesma raiva, o mesmo cansaço, como se ainda estivesse lá todos os dias, sem folga nenhuma. Por fora, parece que você seguiu em frente, que virou a página, que está tudo resolvido e superado de vez. Mas por dentro, uma parte sua continua presa exatamente no mesmo lugar, sem conseguir se mover de verdade, sem conseguir respirar fundo outra vez.
Jung explicava esse fenômeno de um jeito direto e um pouco desconfortável de ouvir pela primeira vez. Aquilo que não é integrado continua nos governando, mesmo sem que a gente perceba, silenciosamente, nos bastidores da própria mente. Não basta abandonar uma situação apenas no plano físico, é preciso elaborar o que ela deixou dentro de você, com calma e muita honestidade. É preciso sentir o que ainda precisa ser sentido, entender o que precisa ser entendido de verdade, e só então soltar por completo, com consciência plena, e não apenas por puro cansaço. Essa diferença entre abandonar e soltar conscientemente muda completamente os resultados que você vive depois, em qualquer área da sua vida, porque a energia emocional que você carrega, resolvida ou não, molda o que ainda está por vir, sem exceção nenhuma, cedo ou tarde. E entender isso abre espaço para uma pergunta ainda mais importante, sobre por que as coisas boas nunca chegam exatamente do jeito que você imaginava que um dia chegariam. Você já deve ter percebido que a vida raramente entrega o que você pede exatamente do jeito que você imaginou, com o pacote certinho, na hora certa e do jeito esperado por você. Você pede paz e recebe uma crise que parece destruir tudo por um tempo, antes de qualquer alívio real chegar. Você pede clareza e recebe confusão antes, uma bagunça completa dentro da cabeça, sem aviso prévio nenhum. Isso não significa que seus pedidos foram ignorados, ou que você fez algo errado no caminho até aqui. Significa apenas que o caminho até a resposta nunca é o caminho reto que o seu ego imaginava desde o início de tudo. O ego adora imaginar um roteiro perfeito, com começo, meio e fim, já definidos com bastante antecedência e clareza. Ele quer controlar cada passo, cada detalhe, cada tempo de espera envolvido nesse processo inteiro de transformação. Mas Jung mostrou algo diferente, algo que contraria totalmente essa lógica rígida de controle absoluto sobre tudo. O inconsciente não trabalha com roteiros lineares e previsíveis. Ele trabalha através de símbolos, de rodeios, de caminhos que parecem, à primeira vista, ir na direção errada por completo, sem sentido nenhum aparente. Pense em alguém que procura amor, mas primeiro atravessa uma solidão profunda e desconfortável, antes de encontrar qualquer coisa parecida com conexão real e verdadeira, ou alguém que procura respostas claras, mas encontra, no meio do caminho, justamente uma grande crise pessoal e inesperada. Jung chamava esses encontros de sincronicidade, coincidências carregadas de sentido profundo, que aparecem exatamente quando são necessárias, nem antes, nem depois. O self, essa parte mais profunda de você, entrega aquilo que você realmente precisa receber, não aquilo que o seu ego exige, insiste e cobra o tempo inteiro, sem parar nunca de exigir. Entender isso muda completamente a forma como você encara os desvios da própria vida, especialmente os mais difíceis de aceitar em silêncio, porque talvez aquele obstáculo inesperado não seja um erro no seu caminho, mas parte essencial dele, mesmo que doa bastante. E essa mudança de perspectiva prepara você para entender algo ainda mais importante sobre o próprio tempo que essas transformações internas exigem de verdade. Existe uma pressa dentro de você que quer resultados imediatos, de preferência ainda hoje, antes mesmo de dormir e descansar direito. Você entende um conceito novo e já quer se sentir completamente diferente amanhã de manhã, sem processo nenhum de verdade. Você reconhece um padrão antigo e já espera que ele desapareça na semana seguinte, sem esforço extra algum da sua parte. Mas a mente não funciona nesse ritmo acelerado que você gostaria que ela funcionasse, por mais que insista bastante todos os dias. E essa diferença de ritmo costuma gerar uma frustração enorme, difícil de explicar para quem está de fora observando. O ego mede tudo pelo relógio, pelo calendário, pelas metas marcadas com data certa para acontecer sem falha nenhuma. Ele quer ver progresso visível, mensurável, comprovado de alguma forma concreta e imediata, todos os dias sem exceção. Jung, no entanto, descrevia a transformação interior como algo que segue ciclos próprios, muito mais lentos e naturais. Ela não obedece prazos, não responde à pressão
Não acelera só porque você está cansado de esperar mais um dia inteiro. Nenhum processo de individuação pode ser apressado, empurrado ou forçado a acontecer antes da hora certa dele. Pense em uma semente plantada na terra, escondida, sem nenhum sinal visível de vida por fora, por um bom tempo ainda. Por semanas, parece que nada está acontecendo e que talvez ela nunca vá brotar de verdade. Mas por baixo da superfície, raízes estão se formando lentamente, se firmando no escuro, se preparando com muita paciência para o momento certo de florescer. Essa mesma imagem representa o seu próprio amadurecimento psicológico, silencioso, mas absolutamente real, mesmo quando você não consegue ver nenhum resultado imediato acontecendo. Entender esse tempo diferente traz um alívio enorme para quem vive cobrando resultados rápidos demais de si mesmo. Todos os dias sem parar nunca, porque você para de se culpar por não estar onde imaginava que já deveria estar, e passa a confiar de verdade no processo natural das coisas. E esse mesmo entendimento abre espaço para uma mudança ainda mais profunda sobre como a sua vida externa reflete tudo isso que acontece por dentro, silenciosamente, o tempo todo. Até aqui, falamos sobre atitudes e sobre coisas que você faz. Mas agora, a conversa precisa ir mais fundo, para um lugar bem mais desconfortável de olhar de frente, sem desviar o olhar nem um pouco, porque talvez o problema nunca tenha sido apenas o que você faz, mas quem você é por dentro, sem perceber isso claramente ainda. E essa mudança de foco, de ação para a identidade, muda completamente a forma como você entende a própria vida inteira, de agora em diante. Jung tinha uma frase que resume isso de um jeito quase assustador de ouvir pela primeira vez na vida inteira. Sem preparo nenhum, aquilo que você não torna consciente aparece como destino, repetindo-se sem que você entenda o motivo real por trás disso. São aqueles padrões que se repetem, relacionamento após relacionamento, emprego após emprego, decepção após decepção, quase como se fossem escolhidos por você mesmo, de propósito. Não porque você deseja sofrer intencionalmente, mas porque uma parte sua, ainda escondida, continua guiando escolhas que a sua mente consciente nem percebe estar fazendo o tempo todo. Em segundo plano, quase invisível. A imagem do espelho volta aqui, agora com um peso ainda maior do que antes, mais difícil de ignorar por completo, mesmo se você tentasse. O inconsciente projeta no mundo aquilo que ainda não foi reconhecido dentro de você, de forma quase automática e constante, sem descanso nenhum. E aos poucos, essas projeções deixam de ser apenas percepções isoladas e começam a moldar o próprio destino psicológico que você vive todos os dias, sem saber direito. Não como um castigo, nem como uma maldição misteriosa vinda de fora, mas como um convite silencioso para você finalmente olhar para dentro de si mesmo. A boa notícia dentro disso tudo é simples, mas poderosa de verdade, quase libertadora para quem escuta com atenção. A realidade externa começa a mudar de verdade quando você muda internamente primeiro, antes de qualquer ação visível acontecer no mundo lá fora. Chegamos ao ponto mais importante de tudo o que conversamos até agora. A revelação que muda completamente a forma como você enxerga sua própria busca. Você passou a vida tentando construir uma identidade, montando peça por peça, como quem monta um quebra-cabeça sem ter a imagem final em mãos. Escolheu papéis, adotou comportamentos, decorou falas que pareciam definir quem você era para o mundo ao seu redor, todos os dias, sem parar. Mas talvez você nunca precisasse construir nada disso, desde o início de tudo. E essa ideia muda completamente tudo o que veio antes dela. Você encontra a si mesmo exatamente quando para de tentar fabricar uma identidade, com tanto esforço e tanta pressa constante. Parece contraditório à primeira vista, quase impossível de aceitar por completo, sem resistência nenhuma pela frente. Mas é justamente isso que Jung descrevia como o coração da individuação, o processo mais profundo de toda a psique humana. Ela acontece. Ela não é fabricada, não é forçada, não é construída à base de vontade pura e determinação cega. Quanto mais o ego tenta controlar quem você deveria ser, mais ele atrapalha o processo natural que já está em andamento. Silenciosamente,
por baixo da superfície. Todos os dias. Ele insiste. Ele exige. Ele cobra um resultado específico, dentro de um prazo específico, do jeito exato que ele imagina ser o certo. E quanto mais ele relaxa esse controle, mais espaço abre para o self emergir, aos poucos, com naturalidade e leveza genuína, sem pressa nenhuma. Essa rendição psicológica, esse soltar consciente das rédeas que você segurava com tanta força durante tanto tempo, não é fraqueza. É a forma mais profunda de coragem que existe. Essa é a virada final de tudo o que exploramos até aqui. O ponto exato onde todas as peças finalmente se encaixam de verdade. Porque uma vez que você entende esse paradoxo, cada ensinamento anterior ganha um sentido novo, mais claro e mais completo do que antes. No início, você percebeu que quanto mais corria atrás de algo, mais esse algo parecia escapar entre os dedos, sem explicação clara nenhuma. Descobrimos então que existe dentro de você uma disputa silenciosa entre duas forças completamente diferentes. O ego, que insiste em controlar tudo, decidir tudo, garantir tudo com força e pressa constante. E o self, essa parte mais profunda, que segue outro ritmo, mais sábio, mais paciente, mais alinhado com quem você realmente é por dentro. Vimos também que o mundo funciona como um espelho, refletindo aquilo que ainda não foi reconhecido dentro de você, através da projeção constante e silenciosa. Aquilo que você reprime não desaparece, apenas se transforma, retornando disfarçado de ansiedade, de vazio, de desânimo constante e silencioso. Aprendemos que soltar de verdade exige muito mais do que apenas afastar-se fisicamente de uma situação. Exige elaborar o que ficou por dentro, com honestidade. E entendemos que a sombra, tudo aquilo que você escondeu de si mesmo por anos inteiros, precisa ser reconhecida, e não mais evitada ou negada. Descobrimos ainda que o inconsciente não fala através de lógica direta e previsível, mas através de símbolos, de sincronicidades, de caminhos tortos que fazem sentido apenas depois de vividos com atenção e paciência, que o tempo psicológico segue seu próprio ritmo, impossível de apressar, por mais que o ego insista e cobre resultados imediatos todos os dias, sem parar nunca. E, principalmente, entendemos que sua vida externa espelha seu estado interior, revelando aquilo que ainda não foi tornado consciente dentro de você, dia após dia, sem descanso algum. E chegamos, por fim, ao maior paradoxo de toda essa jornada, aquele que resume tudo o que foi dito até agora com bastante clareza. A individuação não pode ser forçada, ela simplesmente acontece, quando o ego finalmente aprende a relaxar seu controle rígido sobre tudo. Antes de encerrarmos essa conversa, quero te convidar para um exercício simples, mas que pode mudar o resto do seu dia inteiro, se você deixar isso acontecer com calma. Observe, só por hoje, o que você está tentando controlar desesperadamente, sem nem perceber que está fazendo isso o tempo todo, quase por instinto puro. Pode ser uma pessoa que você quer mudar, uma situação que você insiste em forçar, um resultado que você tenta garantir a qualquer custo possível. Não precisa resolver nada agora, apenas observe, com curiosidade genuína, sem se julgar por isso nem um pouco, só por hoje. E se você parasse de forçar por um instante, só por um instante, o que aconteceria de verdade na sua vida agora mesmo? Talvez essa pergunta te incomode um pouco. E está tudo bem se isso acontecer com você neste exato momento. Ela também me incomodou da primeira vez que ouvi algo parecido, há muito tempo atrás, sem entender direito nada disso. Porque soltar o controle parece perigoso. Parece que tudo vai desmoronar se você parar de segurar com tanta força. Mas talvez, só talvez, seja exatamente esse aperto que está afastando o que você mais deseja encontrar de verdade. Se essa conversa fez sentido para você, se alguma parte dela tocou em algo real dentro de você, deixe isso registrado aqui embaixo, nos comentários, agora mesmo, com sinceridade e sem pressa. Conte para mim como você está se sentindo agora, depois de ouvir tudo isso com tanta atenção do início ao fim, sem pular nenhuma parte. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários apenas uma palavra: presença. E inscreva-se no canal,
para não perder os próximos vídeos que ainda estão por vir.